gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e sejam muito bem-vindos a mais um Vlogmas! Fazer essa introdução de Vlogmas, pelo amor de Deus, amo falar isso aqui no começo de todos os vídeos. No Vlogmas de hoje a gente vai falar sobre um filme da Disney, não, da Pixar, que foi lançado em 2023, foi muito aguardado por todo mundo, inclusive, vocês já viram na capa do título, mas não sei porque que eu fico fazendo suspense, que é o filme Elementos. Foi um filme muito aguardado por todo mundo em 2023, um dos filmes que as pessoas estavam muito animadas pra assistir, e que eu vi muita gente falando mal, entendeu? Muita gente criticou o filme Elementos. Eu assisti depois que o filme chegou na Disney Plus. Então hoje a gente vai comentar sobre Elementos, vamos falar sobre tudo sobre o filme. E aí a gente vai chegar na questão de se esse filme é tão ruim quanto as pessoas estavam falando, né? Se ele é o pior filme da Pixar. Bom, em Elementos a gente vai conhecer a cidade em que vivem os elementos, eu acho que como o próprio nome do filme já diz. Então é uma cidade que vive aí os elementos são pessoas, acho que dá pra gente definir desse jeito. Que nós temos os elementos da água, da terra, do ar, e também temos os elementos de fogo. Só que a questão é que aqui na cidade de Elementos, as pessoas, os elementos do fogo, não são bem-vindos, tanto que eles não moram na mesma cidade, eles não moram na cidade dos elementos, eles têm uma cidade separada, sabe? Uma cidade à parte somente para as pessoas que são do elemento de fogo, porque eles não são bem-vindos na cidade de Elementos. E aí nisso nós vamos conhecer então a nossa grande protagonista, que é a Faísca, que é do elemento de fogo. Ela tá prestes a assumir a loja do pai dela, que, gente, não fica muito bem determinado o que eles fazem na loja, mas eles fazem coisas para as pessoas, para os elementos de fogo. Então tem comida, acho que se eu não me engano tem utensílio para casa, tem várias coisas, e é a primeira loja de fogo que é aberta ali perto da cidade de Elementos. Isso também acaba atraindo mais elementos de fogo para poder morar ali, e eles acabam construindo essa aldeia dos elementos de fogo. E um dia acaba aparecendo o Gota, que é um cara do elemento de água, porque dá um vazamento lá dentro do encanamento da loja do pai da Faísca, e aí o Gota acaba lá dentro. E aí numa confusão aí dessa questão de encanamento, de vazamento e enfim, o Gota fala que vai ter que fechar a loja do pai da Faísca por irregularidades e enfim, e aí os dois então vão entrar numa jornada, a Faísca e o Gota entram numa jornada para tentar descobrir da onde de fato estava vindo o vazamento e fazer o que for possível para que a loja do pai da Faísca não seja fechada. Antes de qualquer coisa, eu quero te avisar que no vídeo de hoje nós teremos spoilers sobre Elementos, porque tem bastante coisa pra gente comentar sobre, tem muitas coisas com spoiler que eu quero comentar aqui com vocês, mas também é um filme que, gente, saiu acho que em junho, então ele já tá disponível na Disney Plus, então acredito que todo mundo já deva ter assistido, mas se você não assistiu, por favor assista. Ele é um filme maravilhoso, acho que é mais um filme da Pixar, que a Pixar sabe trabalhar muito bem certos assuntos, sabe muito bem conversar sobre certas coisas, mas aí eu não quero falar o que é porque eu não quero dar spoiler. Se você quer descobrir mais, você pode continuar aqui no vídeo, mas se você não quer saber sobre o que mais a gente tem dentro de Elementos, assiste o filme, que é um filme maravilhoso. Gente, a Pixar não sabe fazer filme ruim, né? Então é um filme maravilhoso, e depois que você assistir lá, você volta aqui e vem conversar comigo sobre o que você achou sobre Elementos, tá bom? Bom, como eu falei pra vocês, então, quando o filme foi lançado nos cinemas, ele foi muito criticado, ele não teve uma boa avaliação da crítica, inclusive, se eu não me engano a nota dele no Rotten Tomatoes também não é lá muito boa, e muita gente falou mal, muita gente criticou, mas assim, e eu acho que meio que, eu ia falar que eu acho que é um problema, mas eu não sei se é um problema. A questão envolvendo Elementos, na verdade, é que todo mundo dava com uma expectativa de que o filme de Elementos, ele seria um filme muito refletão e que traria muito um papo cabeça, igual, por exemplo, Up, Altas Aventuras, igual Soul, igual Divertidamente, e Elementos não é isso, entendeu? O Elementos, ele é realmente mais uma comédia romântica entre o Gota e a Faísca, mas dentro disso, eu acho que ele ainda consegue sim fazer o que a Pixar sabe fazer muito bem, que é conversar sobre alguns assuntos, trazer essa discussão sobre algumas coisas, como por exemplo a questão de imigrantes.
dessa comunidade do fogo, né, do elemento de fogo, deles não serem bem-vindos dentro lá da comunidade dentro da cidade de elementos, justamente por eles serem diferentes. E, gente, vamos falar a verdade, o que isso retrata pra gente? A questão de imigrantes, principalmente, se não me engano, latinos, quando eles chegam nos Estados Unidos, né? São pessoas que não são bem recebidas. Então é quase como se fosse aí um In the Heights, que eu já falei sobre In the Heights por aqui, inclusive, só que numa versão da Pixar, porque In the Heights fala justamente sobre isso. É um musical que retrata justamente sobre isso. As pessoas latinas, quando chegam nos Estados Unidos e elas não são bem recebidas, elas sofrem o preconceito de serem imigrantes e enfim. Esse filme da Pixar, ele realmente vai mais aí para um lado de comédia romântica e de um clichê que envolve a Faísca e o Gota, e que, como vocês já devem imaginar, vocês também já devem ter assistido o filme, os dois realmente acabam ficando juntos, só que eu acho que eles ainda assim sabem trabalhar muito bem as questões em cima desse casal, sabe? Então, por exemplo, para a primeira questão, grande questão, quando a gente fala aí da Faísca e do Gota, é deles serem de elementos diferentes, né? Ela ser do fogo e ele ser da água. E aí você fica, meu, pelo amor de Deus, como assim? Como que eles vão fazer pra ficar juntos? Porque eles começam a ter os sentimentos um pelo outro, só que por causa disso, por causa desses elementos, eles não podem se tocar, eles não podem ficar juntos, mas ao mesmo tempo você tá torcendo muito a favor deles, entendeu? Você tá torcendo muito pra que eles fiquem juntos, e tem toda essa questão. E aí a gente até vê que justamente esse amor que vai crescendo dos dois, vai crescendo um pelo outro, acaba mudando a química deles. Tanto que quando depois a Faísca começa a tocar no Gota, não acontece nada, né? Ele não some, ela não some, com ele também não acontece nada, justamente por causa dessa química do amor, vamos falar assim, por causa da química do amor que acaba mudando nos dois. E eu acho que em cima disso também a gente tem muito uma questão de com qualquer pessoa, eu acho que aqui a gente se relaciona muito mais relacionado de fato a relacionamento amoroso, mas eu acho que aqui a gente pode falar que isso não é apenas sobre relacionamento amoroso, é a questão de que sempre vai existir milhares de motivos para as coisas não darem certo, e sempre vai existir motivos para que você não queira continuar, mas eu acho que aí é que tá, é de você perceber o quanto de fato você quer fazer aquilo dar certo, sabe? Do quanto de fato você realmente quer ter aquela pessoa na sua vida, o quanto você quer mantê-la, o quanto elas são realmente importantes para você, para que você lute por aquilo, ou você lute para manter ela na sua vida. O Gota, desde o início, ele luta muito ali, tenta mostrar pra Faísca todas as possibilidades e todas as outras coisas, o modo como eles poderiam começar a viver para que eles conseguissem ficar juntos. Então, por exemplo, ela tinha muito sonho de ver aquela flor embaixo da água, e o Gota arranja uma forma de conseguir levar ela lá embaixo da água para ela realizar o sonho dela de ver a flor. Ou de que eles não iam poder se encostar porque não sabe o que iria acontecer por eles serem esses elementos que são muito o oposto um do outro. E ele começa a olhar pra ela e fala, tá bom, beleza, mas vamos tentar a primeira vez pra ver o que vai acontecer? Então assim, ele vai achando alternativas, e eu acho que é justamente isso, não somente relacionados à pessoa, mas tudo que você faz na sua vida. Tá, tem esses motivos aqui que você vai olhar e falar, não quero mais, vou querer desistir. Mas é a questão de você achar alternativas pra fazer com que as coisas realmente deem certo na sua vida. Tem algumas coisas no filme que realmente me incomodaram, que eu acho que poderia ter sido mais bem trabalhado, mais bem explorado. Tem, gente, não vou falar que o filme é perfeito, porque não é. Eu acho que tem algumas questões que realmente poderiam ser melhores, como, por exemplo, todos os personagens ali que são do elemento da água, eles começam a chorar por qualquer coisa, entendeu? Meio que assim, por eles serem água, eles choram demais. Mas assim, no começo é engraçado, só que chegou num ponto do filme que eu olhava e falava, pelo amor de Deus, eu só não tô achando mais isso engraçado, eu só tô achando isso um saco, sabe? Então eu acho que eles acabam usando muito isso durante o filme, que chega num ponto que acaba ficando chato de assistir. Outra coisa que me incomodou aqui dentro de Elementos é que, como eu falei pra vocês, a gente tem a questão de que os elementos de fogo não são bem aceitos na cidade de Elementos. E eles, inclusive, o elemento do fogo tem muita rixa com os elementos de água.
mas em momento nenhum nada disso é explicado, sabe? Não é explicado por que a Cidade Elemento não aceita os elementos de fogo, por que o elemento do fogo tem tanta rivalidade com os elementos da água, apesar que assim, eu acho que isso aí é uma coisa que dá pra gente entender um pouco melhor, né, essa rivalidade do fogo com a água, dá pra gente entender melhor, mas por que os elementos do fogo não são aceitos na Cidade de Elementos? Eu tava imaginando que em algum momento do filme, eles iam mostrar que, por exemplo, tinha um elemento de fogo que morava lá e ele acabou causando um grande acidente na cidade, por isso todos os elementos de fogo foram banidos da Cidade de Elementos. Poderia ser isso, entendeu? É uma coisa que seria clichê, seria, mas seria uma explicação. E essa explicação, ela nunca vem dentro do filme. Então esses foram pontos que realmente eu olhei dentro de Elementos e que realmente poderiam ter sido melhores, sabe? Poderia ter sido mais bem explorado, podia ser mais bem desenvolvido. A gente também tem a questão ainda clichê, da questão da Faísca com o pai dela, de que o pai dela tá aí meio que a vida toda treinando ela para que ela futuramente assuma a loja, ela comece a comandar a loja, enfim. E aí a gente vai descobrir que não é isso que a Faísca quer fazer da vida dela, né? Que o sonho da Faísca não é comandar, não é ficar no gerenciamento da loja do pai, não é ela ganhar a loja para ela. O sonho dela é ir para uma cidade lá que é afastada e fazer vidro, né? Porque inclusive ela sabe fazer umas coisas com vidro lindíssimas. Ela sabe moldar o vidro ali, gente, que é lindíssimo demais, entendeu? Objetos muito bem feitos. E esse é o sonho dela, é trabalhar com outras coisas, é crescer, é não ficar presa somente ali naquela loja que, vamos falar assim, é uma coisa pequenininha. Não, é explorar coisas novas. Esse é o sonho dela, de estar em um lugar maior e ter uma oportunidade maior na vida dela, maior do que os pais dela tiveram. E ela esconde muito isso do pai durante o filme inteiro, né? Ela vai olhando aquilo ali, ela vai deixando passar e ela finge que é aquilo que ela quer, só que a gente vê que não é. E é muito incrível, assim, tem 2 pontos nessa questão, inclusive. Primeiro, a questão de que, como eu falei pra vocês, ela não fala isso pro pai dela. E eu acho que aí, falando dessa parte da Faísca, a gente vê que ela vai guardando tudo pra ela. Ela vai guardando todos esses sentimentos, até que chega um momento que ela explode. E eu tô ficando um pouco emocionada, porque eu sou uma pessoa muito assim também, sabe? De ir acontecendo as coisas e de ir guardando os sentimentos e guardando as coisas dentro de si e depois acabar explodindo. E do quanto isso faz mal pra Faísca. A gente até vê que ela fica roxa, né, quando ela explode, porque ela guardou tanta coisa dentro dela que chega num momento que ela explode e ela explode grandemente, não é pouco. Só que isso não faz bem pra ela, isso provoca várias crises nela, né? Então essa foi uma parte, inclusive, do filme que me pegou, porque eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa que só vou guardando as coisas, vou vendo as coisas acontecer e não falo pra ninguém, vou guardando, sabe, remoendo esses sentimentos até chegar um momento que eu acabo explodindo sem as pessoas nem saberem, entendeu? E acaba gerando várias crises. Então foi uma parte do filme que realmente veio isso na Faísca, pegou pra mim, pegou pro meu lado, porque, né, de você ver você representada ali, alguma coisa sua, alguma característica sua representada num filme, realmente pega ali no nosso coração. E ainda mais a Pixar sabe sempre tratar as coisas muito bem, né? Além disso, além desse fato da Faísca sempre guardar as coisas pra ela, a gente também vê o quanto ela começa a ser uma pessoa mais leve depois que ela conhece o Gota, porque o Gota dá pra ela um lugar de ambiente seguro, de ela poder conversar com ele sobre qualquer coisa, entendeu? Ela senta com ele e ela conversa sobre tudo, tanto que é pra ele que ela conta que ela não quer assumir a loja do pai dela, não é esse o sonho da vida dela, e ter essa rede de apoio, entendeu? De uma pessoa que não vai estar te julgando pelas suas ações ou pelo que você tá sentindo com alguma coisa, mas sim, ela vai estar ali te escutando e vai estar tentando te ajudar, te apoiar da melhor forma possível, ou te mostrar a melhor alternativa possível para você tá podendo fazer, do que você pode, a melhor alternativa para você seguir naquele momento. E diante disso tudo, a gente tem então a Faísca aprendendo que ela não é o pai dela, né, que ela não vai ter os mesmos sonhos que o pai dela, que a mãe dela, e que ela não precisa seguir o mesmo caminho que o pai dela seguiu. E tem até uma parte muito bonita do filme, lá pro finalzinho do filme também,
que o pai, quando ela conta tudo isso pro pai, o pai dela fala, mas o nosso sonho nunca foi a loja. A loja não era o nosso sonho era você. Né, que na verdade eles saíram da onde eles estavam e eles foram lá para essa cidade, lá perto da cidade de Elementos, justamente para que eles pudessem dar uma condição melhor de vida para Faísca, que eles pudessem dar uma condição de vida melhor para a filha deles, porque esse é o sonho deles, era ver a filha bem, a filha podendo fazer o que ela quisesse, seguir a carreira que ela quisesse, fazer o que ela quisesse da vida. Então a gente tem todos os aprendizados, essa parte lá é um pouco clichê, mas ao mesmo tempo dentro disso eles conseguem trazer outras questões que eu acho que hoje em dia são muito discutidas, sabe? O que seria importante a gente falar hoje, como a questão de você ficar guardando tudo pra si e depois você acabar explodindo, do quanto isso não é saudável pra você, ou de você procurar ter realmente uma rede de apoio, sabe? Que seja fora da sua família realmente, não seja apenas pessoas da sua família, e pessoas que vão estar ali te apoiando e te ajudando em qualquer circunstância, do quanto é importante você ter essa rede de apoio. Então assim, gente, muita gente falou mal sobre Elementos, a crítica não foi muito boa, né, a nota também não foi muito boa, mas eu não entendi o porquê, porque eu gostei muito do filme e ele tem sim ainda toda essa essência da Pixar conseguir conversar com a gente sobre coisas importantes, entendeu? E saber trabalhar isso dentro do filme. Como eu falei pra vocês, é o melhor filme que eu já vi da Pixar, vamos falar assim, é um filme perfeito? Não é, como eu falei, tem alguns pontos, tem algumas coisas que podiam ser mais bem exploradas, podiam ser mais bem desenvolvidas, mas o filme não é tão ruim assim quanto as pessoas estavam pintando ou como a crítica analisou. Se você assistiu Elementos, conta pra mim nos comentários o que você achou do filme, vamos conversar mais sobre. E nós estamos em temporada de Vlogmas por aqui, então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque tem muita coisa pra sair por aqui ainda até o dia 25, tem muito filme pra gente comentar por aqui ainda, então ativa o sininho pra você não perder mais nada do que vai sair no Vlogmas em 2023 ainda. E também deixa o seu like aqui nesse vídeo que me ajuda bastante, que assim o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar e ele pode recomendar esse vídeo cada vez para mais gente. E é isso, um beijo e até amanhã.